Na passagem dele pela Câmara dos Deputados, o ministro Silvio Almeida fez vários milagres. Fez um deputado ser atacado pelos seus próprios seguidores nas redes sociais, mandou um outro deputado pro psiquiatra e até mudou a raça do marido de uma deputada. O senhor muitas vezes é chamado de menino, até pejorativamente, quero dizer que não concordo com isso de moleque ou coisa do gênero. Quer dizer que eu discordo disso, porque na verdade a sua fala demonstra, e o cargo que o senhor ocupa também demonstra que o senhor é um homem. E por ser um homem, o senhor deve ser tratado como tal. E deve ser responsabilizado como se responsabiliza um homem. Eu entendo que o senhor esteja um pouco assustado. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, participou de uma audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados na última terça-feira, dia 26 de setembro. Como não poderia deixar de acontecer, o ministro Silvio entrou em embates com vários parlamentares da direita maluca. Entre eles estava o deputado federal Nicolas Ferreira, que, não satisfeito com a lapada que ele levou na Câmara, que a gente já vai ver, ele resolveu comprar briga também no Twitter. Olha lá. É isso mesmo que vocês estão vendo. O Nicolas comparou o ministro com o segurança Toninho, figurante do programa Pânico na TV. Existe sim um componente de racismo nessa, entre muitas e muitas aspas, brincadeira. É a ideia de que todas as pessoas de uma mesma etnia são iguais, sempre lançada sobre pessoas negras ou asiáticas, mas quase nunca contra branco, né, Nicolas? Só que dessa vez nem os seguidores do próprio Nicolas curtiram a brincadeira. Ele foi massacrado nos próprios comentários. E não foi só os esquerdistas, não. Teve gente de direita comparando ele com o Janones. Teve gente dizendo que enquanto ele brinca, a esquerda tá trabalhando. Teve gente dizendo que ele tinha que se impor na Câmara e não nas redes. O pessoal tá ficando cansado, hein? E pasmem, teve direitista chamando a direita de circo. Tá, mas o que foi que o ministro Silvio Almeida falou pro Nicolas que deixou ele tão chateadinho assim para ir lá fazer uma vergonha dessas no Twitter, hein? O deputado tentou atacar o governo com mais uma fake news sobre um suposto decreto que colocaria banheiros unissex nas escolas. De novo, pânico moral. Pega a pipoca e vem ver uns trechinhos da resposta do Silvio. O senhor muitas vezes é chamado de menino, até pejorativamente, quero dizer que não concordo com isso de moleque ou coisa do gênero. Quer dizer que eu discordo disso, porque na verdade a sua fala demonstra, e o cargo que o senhor ocupa também demonstra que o senhor é um homem. E por ser um homem, o senhor deve ser tratado como tal. E deve ser responsabilizado como se responsabiliza um homem. Eu entendo que o senhor esteja um pouco assustado, né, por conta do fato que o senhor vai ter que, de alguma maneira, já vem respondendo, né, vai estar respondendo os processos por transfobia, está respondendo uma série de acusações que eu não tenho problema nenhum. O senhor disse aqui que vai tomar providências em relação a isso. Nós temos então um encontro marcado nos tribunais, deputado. Então o senhor fique absolutamente à vontade e a justiça brasileira vai dizer quem tem razão e quem não tem. Agora, mais uma vez, eu quero reafirmar aquilo que eu disse. Eu vi também, não sei se é verdade, que parece que o senhor é formado em Direito, né? Eu sou professor de Direito há muitos anos, eu custo acreditar, porque poucas vezes eu vi tantas coisas absurdas, tantas coisas erradas sobre direito administrativo. Primeiro, a pessoa afirma que decisões de um conselho eventualmente podem ter força normativa. Isso é errado em tantos níveis e é tão absurdo, né, que não faz o menor sentido. E ele dando de ombrinhos. E daí? Depois dessa, Nicolas, só saindo da sala, viu? Mas mereceu. Mas o Nicolas não foi o único que apanhou, no sentido bem figurado,
do Silvio Almeida nessa sessão. A deputada Carla Zambelli também tentou trazer para discussão um story de uma ex-assessora do Ministério da Igualdade Racial. Resultado: a Zambelli apanhou tanto verbalmente que resolveu até trocar a cor do próprio marido para ver se safava dessa. Agora, o que me chama muita atenção nesse caso, deputada, e eu fico feliz até que a senhora faça assim, a sua preocupação com a questão racial, de preconceito, né? Eu não sei se nesse caso a sua preocupação é porque de alguma maneira se falou branco, mas eu espero que a senhora tenha essa mesma atitude quando se tratar da população negra também. E eu não sei exatamente se a senhora tem esse tipo de eu sou casada com um homem negro. Solidariedade. Eu sou casada com um homem negro. Isso para mostrar como nem sempre ter relação com pessoas negras faz com que as pessoas tenham visões emancipadas do mundo. Era para vocês terem visto a foto do marido da Zambelli aí. Se não viram, tá aí na tela. O Antônio Aguinaldo de Oliveira. Zambelli, fora do Brasil nós somos todos latinos, né? Mas aqui no nosso país é difícil fazer isso colar. Mas teve mais lapada do ministro Silvio nessa sessão da Câmara. Também sobrou para o deputado Maurício Marcon, que tentou insistir naquela história do banheiro unissex. O senhor é contra ou é a favor banheiros unissex? Aqueles onde um homem de 16 anos pode entrar e ver uma menina de 8, 7, 6 anos nua. O senhor é a favor ou é contra banheiro unissex? Uma pergunta muito simples. Então se cria justamente uma ideia, uma criação fantasiosa em que homens adultos entram em banheiro, né? Eu já frequentei muito banheiro de avião e eu nunca vi uma coisa dessa. Assim, é uma coisa impressionante, é uma coisa fantasiosa ver pessoas nuas, assim, enfim. Mais uma vez, deputado, não falo que é o senhor isso, mas eu acho que isso desafia a psicanálise. Há algumas coisas, há questões inconfessáveis que... Eu podia fazer um comentário e apontar também que os banheiros das nossas casas são todos unissex e as pessoas costumam trancar a porta quando estão usando, né? Mas desafia a psicanálise é muito mais efetivo. Esse pânico moral do banheiro unissex que a galera tenta fazer, para além da risada que a gente dá deles, tem algo muito sério aí também. Olha o comentário do Danilo aqui. Não conheço nenhuma estatística de mulher trans abusando de alguma mulher cis em banheiro. Entretanto, homem cis abusando de neta, sobrinha, filha no banheiro unissex de casa... Isso tem bastante. O ministro Silvio deixou claro que esses deputados devem sim ser tratados como adultos, não como moleques. Mas desculpa, Silvio, é difícil não ver eles como crianças perto de um homem adulto como você. Gente, eu vou interromper nossa programação normal para falar de algo importantíssimo, mas que quase ninguém tá dando atenção. As eleições para os conselhos tutelares. Muita gente não sabe, mas no nosso país os conselheiros tutelares são eleitos. E nas eleições desse ano a gente tem um problema seríssimo acontecendo. Oi, Letícia, tudo bom? Não tá nada bom. Eu tô irritada com todo mundo, inclusive comigo mesma. Desculpe, boa tarde, mas hoje eu tô full pistola. Vambora. O que aconteceu? Relata! Amiga, o que aconteceu foi o seguinte... Em primeiro lugar, quem me chamou a atenção para essa eleição de conselho tutelar não foi ninguém de militância, foi a minha vizinha aqui do condomínio, que já teve um problema grave que ela precisou chamar o conselho tutelar. E ela avisou, os evangélicos estão entrando de sola. Epa, o que é isso? O fato de serem evangélicos não é um problema em si. O problema é que muitos conselheiros ligados a igrejas deixam de fazer o que deveriam, que é garantir a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, para disseminar o pânico moral e perseguir minorias. Aí não dá, né? O risco desses conselheiros tutelares exporem crianças em vez de protegê-las não é um risco sem fundamento. Segundo especialistas, conselheiros religiosos encaminham crianças LGBTs para a sessão de descarrego na igreja
E crianças que se tornam violentas por sofrer bullying na escola são ameaçadas com envio para abrigos. Teve também um caso recente no Pará, em março desse ano, quando o Conselho Tutelar tentou impedir que uma jovem de 17 anos que tinha sido estuprada fizesse um aborto. Outro caso aconteceu em Araçatuba, no interior de São Paulo, quando uma mãe perdeu o guarda da filha de 12 anos depois que a adolescente raspou a cabeça num ritual de iniciação no candomblé, religião da mãe. A avó da menina, que é evangélica, denunciou a mãe no Conselho Tutelar local, que acolheu a denúncia de maus tratos e abuso sexual. A jovem acabou sendo retirada da mãe. Sim, depois de conselheiros tutelares alegarem que o cabelo raspado da menina era lesão corporal. Por receberem menos atenção que as eleições municipais ou federais, muitas irregularidades acabam passando despercebidas nesse processo da eleição do Conselho Tutelar, que abre espaço para crimes eleitorais. Essas eleições não serão limpas. Eu já estou tendo relatos de gente que, pessoal, os pastores que estão alugando ônibus para levar as pessoas para votarem. Isso é proibido pela lei eleitoral, tá? E eu também vi relatos, Thalita, das milícias levando cesta básica para as comunidades mais carentes para o pessoal votar e proibindo os candidatos progressistas de entrarem e de fazerem campanha. Nós estamos ferrados, filha, nós estamos ferrados. Os conselhos tutelares são a linha de frente no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de abuso, de violência e que precisam do apoio do Estado para se defenderem. Enquanto a gente não está olhando, os conselhos estão à mercê de proselitismo, de pânico moral e de intenções que são todas, menos de fato, proteger as crianças e adolescentes. Então, não deixem de fazer a sua parte, votem na eleição dos conselhos tutelares. Procurem candidatos que realmente estejam comprometidos, empenhados em garantir os direitos das crianças conforme estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. As eleições vão ser nesse domingo, dia 1º de outubro. Se informe sobre o local de votação no site da prefeitura da sua cidade e leva o título de eleitor e um documento com foto. Vai lá, é fácil, é rápido e vai ajudar muita gente. Eu acho que isso desafia a psicanálise.